segundo decreto do dia 24 de julho de 1928, regulamento para a circulação internacional de automóveis no território brasileiro. É aquilo que eu falei para vocês. Se a gente analisar de forma mais contextualizada, fica até, a forma literal, fica até difícil a gente entender, né? Circulação internacional de automóveis no território brasileiro. Vamos lá. Particularidades, então. Então, já mudou de 39 artigos que tinha o primeiro decreto, já no segundo decreto, em 1928, esse segundo decreto já veio com 93 artigos, distribuídos em 5 anexos, e um conjunto de estampas que incorporavam o trânsito brasileiro, conhecido como signais preventivos permanentes, que seria a sinalização vertical da época, né? Estabelecida pela Convenção Internacional de 1926 em Paris, bem antes da ida de Viena, que nós fizemos aí uma análise na aula anterior, né? Então, em 1926, em Paris teve uma convenção celebrada e lá foi estabelecido esta sinalização vertical. As placas de trânsito, então, começaram a ser implantadas no Brasil a partir de 1930, durante o governo do presidente Washington Luiz Pereira de Souza. Então, aí também tem uma grande particularidade neste segundo decreto de 1928, citando o ex-presidente do Brasil, da República, o Washington Luiz Pereira de Souza. Amigos, olha uma questão interessante. O presidente do Brasil que mais investiu em transporte e trânsito no país foi o Washington Luiz. Na época, a campanha dele era regrada pela tudo que ele podia fazer, tanto na campanha quanto no seu governo, ele destinava recursos à construção de vias. Ele não dava muita atenção para a saúde, para a educação, isso eram temas secundários. Então, o grande, obviamente, né, para a época, também, como todos os governos, existia oposição, mas para a nossa área de atuação, ele é considerado como o grande patrono do trânsito no Brasil, e transporte, foi o presidente Washington Luiz. O negócio dele, galera, era construir vias. Não importa se era via municipal, federal, estadual, ele queria construir vias de acesso para ligar municípios, estados, né? Ele foi o grande, então, patrono do trânsito e transporte do Brasil. É uma particularidade bem interessante. Adota-se também, nesta mesma época, olha só, em 1928, existiam já centenas de milhares de veículos na via pública disputando espaço com todos os outros usuários que eu já relatei. Pedestres, animais, carroças, carruagens, e o Brasil estava passando por toda essa mudança estrutural na área do transporte, eram vias sendo construídas em todos os estados da União. Chegou uma certa hora que houve a necessidade de estabelecer uma norma, um padrão de circulação. Então, neste decreto de 1928, foi estabelecido o padrão da mão de direção em todas as vias do território nacional. Olha que coisa interessante. Se algum dia você teve curiosidade de saber por que no Brasil dirige pela mão direita e não é igual à Inglaterra, pela mão esquerda. E onde está escrito isso? Vocês devem se recordar da minha primeira aula, quando eu falei a vocês que alegação, todos nós, todo mundo tem o total direito de alegar, mas nós temos que ter filtros e dar valor àquela informação quando ela é devidamente fundamentada, né? Então, eu escrevo, eu mostro a fonte. É importante você, nas suas alegações, na nossa área, quanto qualquer outra área que você for trabalhar, é importante que você seja detentor da devida fundamentação, que é a origem daquela informação. Então, olha só, adota-se a mão direita de direção em oposição à mão inglesa. Isso foi em 1928. E onde está escrito? Está escrito nesse decreto que estamos estudando, o decreto 1018.1323,
no artigo 31, a linha A. Então, lá, o nosso ex-presidente Washington Luiz Pereira de Souza estabeleceu que em todas as vias do território brasileiro, a mão de direção a ser adotada será a mão direita de direção. Olha só, é bastante interessante aí na nossa área saber dessa informação, né? Muito bem, então aí foram apenas aí algumas pinceladas destes dois decretos, que são basicamente aí o embrião da legislação de trânsito no nosso país. O primeiro de 1910, que vigorou até por 18 anos, e em 1928 foi publicado o segundo decreto. Até aí tudo bem, pessoal? Bacana? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo bem? Alguma dúvida, algum questionamento? Não, tudo ok. Bacana? Posso prosseguir, então? Muito bem. Vamos lá, então. Ótimo. Legal. Vamos lá. Passado, então, os dois decretos, esse de 1928, ele ficou vigorando, pessoal, até 1941. Chegou uma certa hora, com a mesma razão da mudança do primeiro decreto para o segundo, que foi o aumento da frota. Este segundo decreto de 1928, também o veículo automotor começou a ficar mais popular no Brasil, onde ficou mais acessível, as fábricas automotivas começaram a vir para o Brasil, porque até então, antes de ter fábrica automotiva no Brasil, os veículos eram importados, as peças eram colocadas nos porões dos navios, e a montadora dos veículos era nos porões do navio, enquanto ele estava navegando até chegar no Brasil. Quando chegava no Porto de Santos, o veículo estava montado. Então, eram embarcados nos Estados Unidos e na Europa peças de veículos dentro dos porões, e a montadora eram os porões dos navios. Quando chegou um certo momento, em 1941, as montadoras começaram a se estabelecer aqui no nosso país. Aí chegou uma hora, de tanto veículo na via pública, não houve mais possibilidade de fazer só decreto, porque o decreto ele não chegava no conhecimento de todas as unidades da federação, ou seja, de todos os estados. O decreto de 1910 e 1928, a comunicação naquela época, amigos, era muito, nos anos 20, anos 30, era muito precária. Então, quando o governo ele publicava algo, só chegavam nas grandes capitais. E grandes capitais daqueles estados mais centrados. Outros estados, até hoje nós vemos aí muita coisa que acontece em diversos estados da nação, na nossa época agora, com a tecnologia, com todos os meios de comunicação, se acontecer alguma coisa lá do outro lado do mundo, simultaneamente nós ficamos sabendo, mesmo com esta facilidade de comunicação, se a gente trouxer isso para o nosso país, ainda temos aí muitos estados e municípios com grande dificuldade aí no que se trata trânsito e transporte, né? Mas vamos lá, vamos apenas flashes, né? Então, chegou uma hora, amigos, que o poder público já imaginou que, se ele ficasse publicando só decreto, isso seria de extrema dificuldade para todos os entes federativos adotarem. Ele chegou e falou assim, ó, chega de decreto. A partir de agora, eu quero publicar lei. Então, ele publicava, em 1941, nasceu a primeira lei de trânsito. Até então, eu tinha falado para vocês que o primeiro registro, a primeira regrinha de trânsito foi em 1910. A segunda regrinha de trânsito publicada pelo Poder Público foi em 1928. Agora, a primeira lei de trânsito publicada no Brasil foi no dia 28 de janeiro de 1941, quando foi sancionado, olha aqui em vermelho, ó, o primeiro Código de Trânsito, conhecido como CNT, Código Nacional de Trânsito, nacional, para ser adotado em todas as vias da União. Deixou de ser decreto e passou a ser lei. Mesmo assim, amigos, nesta época, na década de 40, ainda se utilizava como nomenclatura a palavra decreto. Então,
para diferenciar uma lei de uma legislação complementar, só decreto era complementar, decreto-lei já era lei, tá? Então, nós temos aí o decreto-lei número 2.994, do dia 28 de janeiro de 1941. Esta foi a primeira lei de trânsito publicada em nosso país. Dando uma olhada na tela, amigos, nós temos aí as 4 leis de trânsito principais publicadas até hoje. Então, a primeira foi o Decreto-Lei de 2.994, do dia 28 de janeiro de 41. Só que esse decreto ele já nasceu tão errado, mas tão errado, que no mesmo ano, 8 meses depois, já nasceu a segunda lei de trânsito, conhecido como segundo Código Nacional de Trânsito, manteve a mesma nomenclatura, olha só, CNT, Código Nacional de Trânsito. Foi sancionado e publicado em formato do Decreto-Lei, número 3.651, do dia 25 de setembro de 1941, ou seja, 8 meses após a publicação do primeiro, praticamente, né? Já fora publicado o segundo código para consertar alguns erros do primeiro código, né? Esse segundo código, amigos, olha que interessante, então. Ele vigorou até quando? Até quando entrou em vigor o terceiro código, em 1966. Esse mais perto da nossa geração, olha, de algumas pessoas da nossa geração, né? Da nossa atualidade, vamos dizer assim. Ele ainda manteve a mesma nomenclatura, olha lá, Terceiro Código Nacional de Trânsito, de 1966. Ele vigorou, então, até quando, amigos? Nós vamos fazer uma pincelada em um por um desses caras, tá bom? Apenas aí uma única tela para a gente fazer um comparativo de datas. Ele vigorou, então, amigos, até o nosso código atual. O nosso CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele é o quarto código, ele é a Lei 9.503, sancionada, publicada e sancionada no dia 23 de setembro de 97, que entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Ou seja, é o nosso atual e principal, é a nossa atual e principal legislação de trânsito. Tirando o Código de Trânsito, amigo, nós temos outras leis federais que alteraram a nossa lei principal e outras leis auxiliares, né? Chamamos de legislação complementar, que nós vamos fazer também uma pincelada nelas, tá? Muito bem, então, nessa única tela, nós temos, então, o histórico da legislação de trânsito do nosso país e verifique aí, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira agora, uma reflexão aí. Alguém que está em sala de aula, ele já foi habilitado até o ano 1997? Existe alguém em sala de aula nessas condições que já tinha tirado sua carteira nacional de habilitação até o ano de 1997? Tem alguém aí? Muito bem, só para eu saber, vocês estão me ouvindo, né? Só respondam para mim aí. Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Boa. Então tá bom. Vamos lá. Olha só, amigos. Se vocês conhecerem alguém, pai, irmão, tio, enfim, amigo, que conseguiu sua CNH até 1997, essa pessoa, ela estudou e conseguiu sua CNH com o terceiro código, que ele é de 1966, e então ele só perdeu a sua validade quando o nosso atual, que é o CTB, entrou em vigor. Então, todo mundo que tirou sua habilitação até 1997, tirou com as regras do terceiro código, que é a Lei 5.108, que estabeleceu o terceiro Código Nacional de Trânsito.
E, atualmente, amigos, o nosso Código de Trânsito, ele chama-se CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Mudou a nomenclatura. Aqui agora eu vou passar para vocês, quem gosta de anotar, que anotem e frisem e deixem em destaque esta informação. Os 3 primeiros códigos eram conhecidos como Código Nacional de Trânsito. Agora, o nosso código atual, ele não é um Código Nacional de Trânsito, ele é o Código de Trânsito Brasileiro, assim a lei estabeleceu. Por que eu estou pedindo para anotarem, seja de forma mental ou de forma escrita? Porque é o seguinte, amigos, porque não distante da nossa realidade... Oi? Pois não? Eu não estou ouvindo a pergunta. Quem está se manifestando? Alguém está com o microfone aberto e está falando alguma coisa? Ou foi só um... Está muito baixinho? Alguém está com alguma dúvida? Muito bem, vou prosseguir. Amigos e amigas, a importância da nomenclatura é o seguinte: ainda existe, até inclusive na mídia, quando acontece alguma ocorrência de trânsito, o repórter ele tem o costume de falar: segundo o Código Nacional de Trânsito, o condutor tem que fazer tal coisa. Não existe mais Código Nacional de Trânsito, amigos. Não existe há quase 24 anos, desde quando o nosso Código de Trânsito entrou em vigor. O Código Nacional de Trânsito de 66 foi revogado. Simples assim. Então, vocês que são profissionais da área, tomem cuidado. Não existe mais Código Nacional de Trânsito. Você é o principal ator numa fiscalização, você é profissional da área, então, quando você quiser fazer alguma menção à nossa legislação, tome cuidado para não falar Código Nacional de Trânsito. Você vai falar Código de Trânsito Brasileiro. Você falando errado, você está dando munição para o inimigo, né? Mas você está dando possibilidade do receptor achar: ih, caramba, o camarada é agente de trânsito e não sabe nem qual que é a legislação de trânsito no nosso país. Está louco, hein? Então, comentei sobre isso na nossa aula anterior, que, obviamente, ninguém nasce sabendo, mas é de fundamental importância para que vocês, agentes de trânsito, sejam detentores do conhecimento da atividade profissional de vocês. Já imaginou vocês abordarem um cidadão que conhece mais de trânsito do que vocês? É muito raro, mas não é impossível, tá? É muito raro. A partir do momento em que vocês estão passando por esse treinamento, se derem continuidade ao conhecimento de vocês, vai ser muito difícil vocês encontrarem um condutor na via pública com mais conhecimento na área do direito de trânsito do que vocês, inclusive os nossos amigos advogados, pelo motivo de que eles não têm direito de trânsito da faculdade, que já conversamos sobre isso, né? Então, ou seja, vocês são sabedores desta área, vocês são conhecedores dessa área do direito de trânsito, mas também não é impossível que vocês abordem um dia um cidadão com mais conhecimento. E um primeiro passo é saber identificar, designar e se manifestar sobre a nossa legislação. Então, hoje, é Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? E o Código de Trânsito Brasileiro, ele é de 1997, é a quarta lei que estabeleceu o trânsito no nosso país, e ele está em vigor até hoje. Bacana? Então, vamos ver uma particularidade de cada um desses caras aí, de cada um desses códigos, para a gente fazer aí esta mesma, conhecer o passado, os 2 decretos que vimos, para melhor compreender o presente, né? Tanto do lado histórico, quanto para o lado profissional. Olha que legal. O primeiro código, então, amigos, o Decreto-Lei, número 2.994, do dia 28 de janeiro de 1941. Olha só que situação interessante. O CONTRAN, o CONTRAN, vocês que estão chegando agora aqui no órgão para fiscalizar, são os agentes, os novatos. O trânsito, como em outras áreas, vocês vão se deparar com uma sopa de letrinhas, amigos. São muitas letras, são muitos órgãos, né? Nós temos aí
a divisão de atribuições para os órgãos executivos, consultivos, julgadores, né? E assim por diante. Então, nasceu, e normativos, aí nasceu o CONTRAN. Este primeiro código nasceu o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, com a atribuição de padronizar procedimentos. Então, o CONTRAN é um órgão normativo, o Conselho Nacional, com a função consultiva e normativa. É da competência do CONTRAN publicar as resoluções para padronizar os procedimentos do trânsito no nosso país. Então, vamos lá. Nasceu o CONTRAN em 1941. Detalhe, quando o CONTRAN nasceu neste primeiro código, 1941, ele tinha apenas uma função consultiva. Olha só, que é o que eu estou marcando aqui agora. A função do CONTRAN era consultiva, não era normativa. Qual que é a diferença, amigos? Quando é apenas uma consulta, se não cumprir, não tem sanção, não tem aplicação de pena punitiva para o ente federativo. Então, era uma consulta apenas, né? Era um órgão que publicava assim, se você vai ter o trânsito no seu país, isso em 1941, no seu estado ou no seu município, olha só que interessante. Você que vai fazer a gestão do trânsito no seu município, olha aqui, tem uma regra que pode ser feita dessa forma, dessa forma e dessa forma, e se aquele estado não quisesse cumprir, não era norma, não estava padronizado como norma, era apenas uma orientação. Então, ele era um órgão apenas orientativo, o CONTRAN. Em janeiro de 41, quando ele nasceu. Ele nasceu, por enquanto, então, para ser um órgão orientativo, simples assim. Uma segunda particularidade seria pena de confisco do veículo se não quitar as multas. Olha só, hein? Hoje não é tão diferente, né? Se você deixar o seu veículo cheio de autuação, cheio de multa, ele for abordado pelo... Encosta, cidadão, pelo agente público devidamente competente, ele vai para a tutela do Estado, fazendo com que o cidadão proprietário daquele veículo arque com todos os custos para poder ter o veículo de volta. Enquanto que, na época, pena de confisco, se não quitar as multas, o cidadão não pagou a multa, o poder público pegava o veículo como... Terceiro, conselhos regionais de trânsito com a função de impor penalidades. Olha só que interessante, galera. Não existia agente de trânsito naquela época. Então, quem é que fiscalizava? Era um conselho. O poder público ele deixou à disposição os entes federativos a criar conselhos para aplicar multas de trânsito. Então, imaginem vocês, um conselho. Tinha um conselho, vamos lá, vamos juntar 3 pessoas aí de Ponte Nova para poder aplicar penalidade de multa em todos os munícipes de Ponte Nova. Só que, olha só, quarto item, a anotação de elogios e penalidades no prontuário do condutor. Então, vamos lá. Imaginem vocês aí, juntem vocês, peguem 3 amigos entre vocês, imagina você com mais 2 amigos aí, e vocês receberam, em 1941, a possibilidade de impor penalidade. Vocês formaram o Conselho de Ponte Nova. Então, as autuações eram levadas para vocês e vocês aplicavam penalidade ou não. Só que, no prontuário do condutor, existiam elogios, existia anotação de elogios. Então, imagina você aí com seus 2 amigos, vocês 3 que vão aplicar as multas em Ponte Nova. Só que quem cometeu a infração, vamos colocar um exemplo aí, foi o doutor João, o farmacêutico, o doutor João da farmácia, né? Aí algum amigo de vocês aí do seu grupo fala assim, não, mas aqui ó, no prontuário do doutor João, está dizendo que ele é o médico que vai na casa das pessoas aplicar vacina, ele atende todo mundo de forma educada. Só porque ele cometeu uma infraçãozinha de trânsito, nós vamos aplicar uma multa para ele? Não, negativo. Doutor João da farmácia é gente boa. Então, ele não vai ser punido. Ou seja, conselhos regionais de trânsito com função de impor penalidades, eles observavam os elogios naquele cidadão e não aplicava penalidade. Esse era o padrão adotado. Com elogio,
não aplica. Sem elogio, aplica. E está tudo certo. Apenas uma reflexão, amigos. Vocês acham que deu certo esse tipo de conduta? Pense aí com você e me responda agora ou mais tarde em sala de aula. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário nesse primeiro código aí, amigos? Vocês sabiam dessas curiosidades aí? Podemos dar continuidade? Podemos seguir. Boa, muito bem. Vamos lá, então. Aí eu pego ainda como exemplo e como analogia o artigo 1º deste código, tá? Vamos olhar aí, meus amigos. Gravem mentalmente ou de forma sinestésica. Quem gosta de anotar, anota aí mentalmente ou escreva a primeira frase do primeiro artigo deste código, de 1941. O legislador colocou assim, olha só que interessante, a circulação de veículos automotores, e foi embora falando sobre primeira lei de trânsito, só vai falar de veículos automotores. Aí eu coloquei aí embaixo. E os pedestres? Não fez nenhuma... Este primeiro Código de Trânsito, ele não faz nenhuma menção a outros usuários da via. É um Código de Trânsito que só faz menção a veículo automotor. Ele não fala nada de pedestre, ele não fala nada dos ciclos motores, não fala nada sobre operação de carga ou descarga, parada de estacionamento. Então, era um código voltado única, exclusivamente para veículos automotores, né? São particularidades para que vocês reflitam aí. Só um minutinho, deixa eu dar uma hidratada aqui. Só um minutinho. Pronto, vamos lá? Então, olha só, eu falei para vocês anotarem e gravarem essa circulação de veículos automotores, porque nós vamos comparar agora, nós vamos também fazer um flash nas outras leis de trânsito e comparar o primeiro artigo de cada uma delas para vocês sentirem a evolução da legislação de trânsito pelo primeiro artigo, só para vocês terem uma noção. Então, vamos lá, pessoal. Este primeiro código, com este primeiro artigo e as suas devidas particularidades. Olha o segundo código, que é a segunda lei de trânsito, né? Deixa aqui. Muito bem. Pulou um vídeo. Olha lá. O segundo código. Existiu a necessidade... Como eu falei para vocês, o primeiro código nasceu com tantas falhas que no mesmo ano, 8 meses depois, o poder público se sentiu na obrigação de publicar um novo código com novas regras. Então, o segundo código, o CONTRAN, ele já deixou de ter a função só consultiva, ele já virou norma, já virou o nosso principal órgão normativo. Então, o CONTRAN, que já existia, ele passou a ser um órgão normativo, olha só. É consultivo ainda, mas normativo por quê? Para padronizar os procedimentos, as normas de trânsito no nosso país, para todos os entes federativos. Então, estendida para todos os assuntos de habilitação de condutores, sinalização, importação de veículos e concessão de transporte coletivo. Olha só que particularidade bem interessante, né? Aquela história de impor penalidade do conselho que eu falei para vocês, pegue você aí, escolha 2 amigos, vocês que serão o conselho que irão aplicar penalidades no município de Ponte Nova. Deu certo isso? Não deu, porque todo mundo se conhecia na cidade. Então, tinha elogio do seu João da farmácia, tinha elogio do seu Zé Padeiro, tinha elogio do doutor Paulo, que ia na casa das pessoas atendê-lo, doutor José, e assim por diante. Chegou uma certa hora que ninguém era punido. Houve o quê? O corporativismo, o favoritismo. Então, o poder público falou assim, ó, esquece esse negócio de conselho para impor penalidade.
eu vou inventar aí um negócio chamado autoridade de trânsito. E aí nasceu a autoridade de trânsito. A segunda particularidade, eu mostro para vocês aí, ó. Retirou-se, então, a competência dos conselhos regionais de trânsito para aplicar a penalidade, atribuindo às autoridades conforme circunscrição onde ela tenha sido verificada. Então, nasceu aí em 1941 a autoridade de trânsito. E a última particularidade aí do segundo decreto é competência ao DNER com poder de autuar nas rodovias construídas ou conservadas pela União. Então, a autoridade de trânsito só existia autoridade estadual. Aí, como existiam já vias da União, a autoridade estadual não tinha competência para autuar e atuar nas vias da União. Desta forma, em 1941, foi passada a competência para o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, que é um órgão da União. Hoje, também trabalhando em conjunto com o DENIT, hoje é DNR/DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Estes receberam do governo federal a competência de fiscalizar nas vias da União. Olha só a redação do primeiro artigo deste código, então, para a gente comparar com o que nós vimos no código anterior. O código anterior, amigos, só lembrando, ele fazia o quê? A circulação de veículos automotores, ou seja, não fazia nenhuma referência a outros usuários da via. Agora, vamos analisar aí a redação do primeiro artigo deste código agora. Ele tirou a palavra circulação, o poder público, o legislador, e colocou a palavra trânsito. Então, primeira vez que o trânsito aparece é aqui. O trânsito de veículos automotores. Só que a raiz da situação ainda ficou a mesma do código anterior. Em nenhum momento só foi trocada a palavra circulação para trânsito. Mas o primeiro artigo, ele ainda traz a menção apenas a trânsito de veículos automotores. Em nenhum momento o legislador se preocupou com os demais usuários da via. Não faz nenhuma relação nesse segundo código com os usuários pedestres, animais, né? Situações de mobilização de veículo, parada, estacionamento. Ou seja, novamente fora criado à época um código para falar apenas de veículos automotores. E caiu-se no esquecimento naquela época os demais usuários da via. E assim foi o segundo Código Nacional de Trânsito, comparando com o primeiro. E o terceiro, que já é de... Esse segundo código, então, de setembro de 41, ele vigorou até 1966, quando entrou em vigor o nosso terceiro Código de Trânsito, a Lei 5.108, de 21 de setembro de 1966. Olhem só as particularidades. O primeiro, de 93 artigos, o código anterior de 93 artigos, já mudou para o código de 1966 com 131 artigos. Criou-se, então, algumas particularidades igual aos demais, né? Criou-se, então, o CETRAN. O código anterior de 41 tinha criado o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e era um órgão normativo. O CONTRAN, então, por sua vez, publicavam as normas, e as normas eram, as resoluções do CONTRAN, estas deveriam ser cumpridas, mas o CONTRAN, por ter a sua localização na capital federal, ele não conseguia estar em todos os estados para saber se os entes federativos estavam devidamente cumprindo aquilo que ele tinha pré-estabelecido em resolução. Como o CONTRAN, que é um órgão da União, não tinha possibilidade, é humanamente impossível você fiscalizar todos os estados, inclusive hoje, naquela época de 1966, fora criado o CETRAN, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, órgão consultivo e coordenador do sistema
do sistema estadual. Então, o CETRAN nasceu em 1966 para ajudar o CONTRAN e para exigir o cumprimento das resoluções do CONTRAN por parte de todos os entes federativos. Desta forma, o CETRAN, por ser um conselho estadual, cada estado da federação possui um conselho. Muito bem? Normalmente, este conselho ele é junto com os DETRANs. Então, aí em Minas Gerais, existe o DETRAN de Minas Gerais e existe também o CETRAN/MG. O CETRAN de Minas Gerais possivelmente se localiza nas dependências do DETRAN, que é outro órgão estadual. Conhecem? Pergunta agora para a gente parar por aqui um pouquinho para fazer um flash. Já ouviram falar do CETRAN? Já entraram em contato? Vocês conhecem algum integrante do CETRAN de Minas Gerais? E terceira pergunta, vocês aí do órgão municipal de Ponte Nova já precisaram do CETRAN ou já solicitaram ao CETRAN uma orientação via ofício? Vocês já fizeram algo do tipo, amigos? Eu saiba, não. Muito bem. Então, primeira dica que eu dou aí aos gestores, aí, aos amigos que estão à frente do órgão de trânsito, que imagina em Ponte Nova esteja ocorrendo uma confusão na interpretação de uma lei. Confusão que eu digo assim, imagina que o poder público aplicou uma sinalização de trânsito ou aplicou uma legislação de trânsito em Ponte Nova e está causando uma certa confusão com os munícipes. Aí tem bastante alegação sobre isso na Jari, o jurídico do órgão tem bastante trabalho. Então, o que vocês podem fazer é o seguinte, façam uma consulta, façam no papel de órgão, não de cidadão. Se o órgão estiver com alguma dúvida na aplicação de uma sinalização, basta você fazer uma consulta em papel timbrado via ofício para o CETRAN de Minas Gerais, pedindo o devido esclarecimento daquela situação. E o CETRAN de Minas Gerais vai responder também em ofício para Ponte Nova, e vocês sim terão uma resposta de um órgão oficial, em documento oficial, para qualquer questionamento ou indagamento, seja ele do munícipe, seja ele do Ministério Público, seja ele do advogado do cidadão. Imagina uma situação, um advogado do cidadão entra com recurso na Jari ou entra com uma ação contra o órgão de trânsito de vocês, fazendo diversas alegações sobre uma sinalização ou uma situação de trânsito aí em Ponte Nova que está causando dúvidas. O que vocês podem fazer? Solicita para o CETRAN um esclarecimento. E o CETRAN, via ofício, ele tem a obrigação de responder a vocês. Só que esta resposta do CETRAN, por ser um ofício, um papel, é a atribuição principal do CETRAN. Os CETRANs de todos os estados, que são os conselhos estaduais de trânsito, ele tem como atribuição principal, no CTB, está dizendo lá, competência do CETRAN, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. Ou seja, se vocês tiverem dúvidas e quiserem um documento extremamente de fundamental importância para que vocês trabalhem corretamente, basta fazer uma consulta para o CETRAN. O CETRAN vai responder dentro da lei sobre aquela situação e vocês terão arquivados aí no órgão um documento para fundamentar esta ação realizada no município de Ponte Nova para qualquer coisa, seja para responder para o cidadão, para o munícipe, para o advogado e assim por diante, tá bom? Então, ou seja, o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, todos os estados possuem um CETRAN, que são formados por conselheiros estaduais. Aqui em São Paulo, eu fui por 8 anos conselheiro do estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, são 32 conselheiros para cuidar do estado inteiro. O CETRAN de Minas Gerais, eu não sei qual é a sua formação, mas possivelmente tem o seu presidente
e os demais conselheiros representando o Estado de Minas Gerais. Esses conselheiros são conselheiros que representam a sociedade, municípios até 100 mil habitantes, município de 100 mil até 300 mil, até 500 mil ou mais de 500 mil habitantes. São conselheiros representando as sociedades na área do trânsito, ou seja, de repente aí em Minas Gerais tem alguém aí, pode ser que tenha alguém do sindicato das autoescolas, dos sindicatos dos taxistas, dos sindicatos transportadores de carga do Estado de Minas Gerais, pessoas de notório saber na área do trânsito, pessoas da área da educação de trânsito, ou seja, todas elas foram nomeadas pelo governador do Estado e a atribuição principal é cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. Este conselho funciona de acordo com a demanda de cada Estado. Outra função de fundamental importância no CETRANS é a de julgamento, em última instância, das multas de trânsito ou dos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH. Imagina o seguinte, amigos. Vocês são agentes de trânsito do órgão municipal de Ponte Nova. Vocês fiscalizaram um munícipe. Este, se sentindo injustamente punido, ele tem o seu direito constitucional à defesa e recurso. Desta forma, ele faz uma defesa prévia de uma autuação lavrada por vocês. A defesa prévia aí de Ponte Nova vai analisar. Vamos supor que foi dado o indeferimento. Aí o cidadão ainda tem outras etapas. O cidadão se sentindo injustamente punido e prejudicado, e acabou a defesa, ele vai entrar na fase recursal, que é recurso. Então, ele vai fazer o primeiro recurso para a Jari. Só que a Jari é a primeira instância, recursal. Vamos supor que a Jari deu o indeferimento. O cidadão tem ainda uma última etapa na esfera administrativa. Aí o cidadão vai fazer o seu recurso em segunda instância e vai mandar para quem? Para o CETRAN. O CETRAN, que é o órgão competente para julgar em segunda e última instância na esfera administrativa. Ou seja, como a atribuição também do CETRAN é de cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, uma segunda atribuição de fundamental importância é o julgamento em segunda e última instância na esfera administrativa. Então, imagina esse mesmo cidadão de Ponte Nova, ele fez a defesa, perdeu na defesa prévia. Fez o recurso para a Jari, perdeu o recurso na Jari, primeira instância. Fez o recurso em segunda instância para o CETRAN e perdeu. Aí o órgão aplica a pena punitiva. Se o cidadão ainda se sente, o CETRAN encerra a esfera administrativa. Das decisões do CETRAN, o poder público já pode aplicar a pena punitiva. Mas, se o cidadão ainda se sentir injustamente prejudicado, ele tem o seu direito constitucional assegurado, mas acabou a esfera administrativa. Se ele acha que ele está com a razão dele e acha que foi indevida a aplicação desta multa lavrada por vocês e ele esgotou a esfera administrativa, ele fez defesa prévia, fez recurso em primeira instância para a Jari, recurso em segunda instância ao CETRAN e perdeu em todas, se ele quiser agora garantir o seu direito à defesa e recurso, somente via judicial. Ele vai ter que contratar um advogado e vai ter que mover uma ação contra o órgão. Só que ele vai ter que provar. O juiz ele vai acatar e vai dar a decisão. Se, porventura, o cidadão tiver algum elemento para provar que ele foi prejudicado, punido de forma incorreta e conseguir provar e fundamentar para o juiz, através de uma decisão judicial, ele pode reverter todo o que foi feito lá atrás. Inclusive, mandar cancelar a multa lavrada por vocês. Mas, até chegar a esse momento, amigos, o recurso e a defesa passou por 3 análises. Defesa de autuação, Jari e CETRAN. O CETRAN não funciona nem aí em Ponte Nova, funciona possivelmente no DETRAN, lá em Belo Horizonte, onde os CETRANs são formados por pessoas de notório saber, acredito eu,
que isso é o que a legislação possibilita, a nomeação de pessoas de notório saber na área, justamente para não causar nenhum tipo de injustiça. O CETRAN aplica a lei. Mas, se porventura passou na defesa prévia, passou na Jari, passou no CETRAN, e o cidadão teve como comprovar que não era o veículo dele, não digo alegação verbal, ele tem que comprovar através de documentos que não era o veículo dele, esta multa não poderia ser aplicada para ele, mas sim para outro veículo, outro cidadão. Se ele conseguir provar isso via judicial, o juiz, através de uma determinação judicial, pode reverter tudo que foi feito para ele. Tá bom? Então, olha só como o início da lavratura do auto-infração é de fundamental importância por vocês. O processo começa com vocês. Então, nada melhor do que o agente autuador, os agentes de trânsito de Ponte Nova, passarem por uma devida formação da forma que estamos fazendo, para a captação do melhor e correto conhecimento possível, né? Então, fiz aí uma pequena análise e explanação das atribuições do CETRAN, e o CETRAN, na nossa tela aí, ele nasceu em 1966, foi sancionado aí no 3º Código. Assim também nasceu a CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito, sempre que conveniente. Em Minas Gerais, a CIRETRANS, amigos, ela é uma filial dos DETRANS. Então, em Minas Gerais, nós temos um DETRAN. DETRAN, a sigla é Departamento Estadual de Trânsito /MG, que funciona em Belo Horizonte, na capital do estado. Mas, me avisem, me falem uma coisa, amigos. Qual é o município mais distante em Minas Gerais de Belo Horizonte? Qual é o mais distante de Belo Horizonte? Quem pode me falar aí? Quem conhece a geografia legal do estado e me fala o município bem longe da capital. Divisa com outros estados. Quem pode me falar? Não sei. Nanuque é bem longe. Como chama? Nanuque? Nanuque. Divisa com a Bahia. Nanuque. Nanuque, é isso? Divisa com a Bahia. Olha só, então nós temos aí um exemplo. Nanuque é um município no estado de Minas Gerais, divisa com a Bahia. É bem longe de Belo Horizonte, né? Imagina um cidadão que mora em Nanuque, comprou um veículo na época quando não existia esse 3º Código de 1966. Ele tinha que registrar no DETRAN do estado, que era em Belo Horizonte. Só que ele morava em Nanuque. Olha a dificuldade desse cidadão em sair de Nanuque, rodar aí possivelmente centenas de quilômetros para ser atendido, para fazer algum documento de trânsito. Ele só podia fazer no DETRAN do estado. Chegou em 1966, então, o poder público, diante desta realidade de dificuldade, criou aí, a CIRETRANS, que são o que significa essa sigla? Significa o seguinte: Circunscrição Regional de Trânsito. Então, para ficar melhor entendimento, é assim. Perdão, amigos. Imagina o DETRAN é a matriz e as CIRETRANS são as filiais. Aí, em Ponte Nova, existe alguma CIRETRAN? Sim. Existe uma CIRETRAN, então, em Ponte Nova. Olha que legal. Então, vocês, munícipes de Ponte Nova, qual é a distância de vocês aí até Belo Horizonte, até o DETRAN? 180 quilômetros. 180 quilômetros. Então, olha só, em Ponte Nova existe uma CIRETRAN. Caso vocês aí, algum munícipe de Ponte Nova, comprar um veículo em Ponte Nova e precisar resolver alguma questão de DETRAN, vocês não precisam se deslocar até Belo Horizonte. Vocês estão a 180 km de BH, então basta ir até a CIRETRAN para fazer as vistorias, fazer a documentação do veículo, né? Muita coisa mudou agora na nossa atualidade devido à pandemia, mas diante
desta realidade de dificuldade que o legislador, à época, criou a Ciretran. Trazendo, por exemplo, prático, é exatamente isso aí para vocês. Vocês aí em Ponte Nova, a 180 quilômetros da capital, vocês têm a possibilidade de ir até uma Ciretran localizada em Ponte Nova para fazer aí os documentos e os procedimentos do que se locomover aí por 180 quilômetros para ir para a capital, né? Muito bem. Outra particularidade deste terceiro código é o Sistema Nacional de Trânsito, quando ele nasceu, SNT. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? É a divisão de competências. A frota de veículos aumentou de tamanho e volume, que tudo isso que nós estamos falando, acompanhando a evolução da legislação de trânsito, chegou uma hora que o poder público falou, tem tanto órgão de trânsito, a gente precisa de separar. O que é o órgão normativo, o que é o órgão executivo, o que é o órgão coordenador e julgador. Os órgãos normativos, então, aí foi criado isso, foram pegos todos esses órgãos separados e o conjunto desses órgãos tem a nomenclatura de Sistema Nacional de Trânsito, onde as atribuições foram passadas para os órgãos normativos, executivos e julgadores de formas distintas. Então, nasceu no Código de 1966, na Lei de 66, nasceu o Sistema Nacional de Trânsito. Criação, então, dos departamentos de trânsito, penalidade de multa, advertência verbal. Grifem isso daí. Advertência verbal. Olha que interessante. Pessoal, advertência verbal. Quem já é agente de trânsito, ou quem está entrando agora, quem já é agente de trânsito, tenho certeza, depois compartilhe com a gente quem já passou por isso, só para a gente ilustrar aí e deixar a nossa aula mais rica. Vocês que já realizam fiscalização de trânsito, vocês algum dia já se depararam com um cidadão, quando você está lavrando o auto, o cidadão fica bravo, esbravejando e vai até você e fala, seu agente de trânsito, antes do senhor me autuar, me multar, me punir, o senhor tem que me dar uma orientação. O senhor não pode chegar punindo. Alguém já passou por essa situação, amigos? Quem já fiscaliza? Ninguém? Todos. Ah, bom, porque ficaram quietos. Ou que mais seja, pede é isso. Normalmente, não é assim que eles fazem? Seu agente de trânsito, chama de guarda, não é? Seu guarda de trânsito, seu guardinha, e outros nomes que eu nem vou falar aqui, né? Mas vamos parar no guarda, né? Ô, seu guarda, você está me autuando, você está me multando. Antes de você multar, o senhor tem que me dar uma orientação verbal. Galera, um dia existiu isso. Olha que dia. No Código de 1966, eu grifei aí, ó, deixei marcado. Advertência verbal. Existia esta possibilidade de você, agente de trânsito, antes de punir o cidadão, de você chegar nele e falar assim, ô cidadão, punir tem, o senhor está sem cinto de segurança. Coloque o cinto, da próxima vez eu vou te punir. Agora não. Agora é só uma advertência verbal, hein? Para a sua segurança e dos demais usuários da via, coloque o cinto e pode prosseguir. Continue assim. Boa viagem. Ou seja, para todas as infrações, o agente de trânsito, ele dava uma orientação antes de punir. Existia esta premissa. Então, vocês aí, amigos, que já passaram por situações assim, muitas vezes, o munícipe cidadão, se ele já tem uma certa idade, se ele tirou a sua habilitação neste Código de 1966, ele aprendeu assim, galera. Olha só que interessante. De repente, não é má intenção dele pedir para você primeiro dar uma advertência verbal. É porque ele aprendeu assim. E ele nunca mais sentou numa sala de aula para saber que hoje não existe mais isso. E não existe, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, onde. Ou seja, a nossa legislação atual não permite você dar orientação verbal sem autuar. Você pode até dar orientação verbal, mas depois de lavrar o auto.
Então, a nossa legislação hoje não permite advertência verbal. A nossa legislação hoje cometeu a infração, lavra o auto. Se você quiser dar uma orientação depois de lavrar o auto, sem problemas. Mas, hoje, não existe trocar o auto de infração por uma advertência verbal. Isso não existe. Mesmo porque, eu já vou fazer um flash agora. Minha aula é cheia de flashes, tá? Mesmo porque é o seguinte, amigos, vamos já adiantar. Vocês são agentes públicos e a função principal de vocês é fiscalizar a via pública. E na nossa legislação, que eu vou entrar nela mais tarde, mas adiantando só para pegar a ideia nossa desse momento, é o seguinte: ocorreu a infração, lavra o auto. Essa é a sua atribuição principal. A nossa legislação hoje, ela diz exatamente isso. Artigo 280 do CTB. Ocorreu a infração, lavra o auto. Então, vocês, tanto novatos quanto veteranos, hoje viu uma conduta infracional do trânsito que fere o CTB, lavra o auto. Simples assim. É a atribuição principal de vocês. Se vocês acharem que é oportuno dar uma orientação, também, beleza, mas não se pode trocar uma conduta infracional hoje, na forma de advertência verbal, pela lavratura do auto. Por quê? Porque a atribuição principal do agente da autoridade de trânsito hoje ocorrer a infração, lavra o auto. Isto é um ato administrativo na nossa legislação, chamado ato administrativo vinculado, que significa que não tem escolha, não tem livre arbítrio do poder público. Vou autuar ou não vou autuar? Quando falamos de ato administrativo vinculado, não permite liberdade de escolha ou juízo de valor pelo agente público. O camarada está sem cinto de segurança e está com o veículo imobilizado e você tem a possibilidade de falar com ele, você não vai dar uma advertência verbal. Você vai lavrar o auto e depois, sim, você vai dar orientação. O camarada estacionou sobre a faixa de pedestre e você tem a possibilidade de falar com ele, para esse condutor infrator, ele acabou de cometer uma infração, estacionado sobre faixa de pedestre. Você vai lavrar o auto com o artigo correspondente à conduta infracional praticada e depois vai solicitar para que ele retire o veículo ou dar uma orientação educacional. Mas hoje não existe a possibilidade de você trocar a lavratura do auto de infração por uma advertência verbal que está aí no quarto item que eu passei para vocês como curiosidade. Vamos dar continuidade agora, fechando o flash que eu fiz, sem entrar nesta seara, somente para a gente finalizar a estrutura do terceiro código, e quando a gente entrar no Código de Trânsito, e quando eu estiver na parte de competência, a gente volta a falar do artigo 280 do CTB, que dá competência ao agente de trânsito fiscalizar. Tudo bem? Beleza, galera? Podemos assim fazer assim, então? Ok. Boa. Então, dando continuidade. Advertência verbal que existia no Código de 66, depois, apreensão do veículo, cassação do documento de habilitação, retenção e remoção de veículos, bloqueio de licenciamento, se não quitadas as multas. Olha só, até hoje é assim. Hoje, você não pode licenciar o seu veículo com dívidas, dentre elas, multas. Quando nasceu isso? Nasceu em 1981, Lei 6.575, de 81. Para vocês entenderem, mais um flash, amigos. A lei de trânsito, quando falamos lei de trânsito, que é o Código de Trânsito, nós chamamos de lei ordinária. Então, eu marquei aí na tela. Lei ordinária é o seguinte, amigos, tudo que fala sobre o trânsito no nosso país hoje é o CTB, é o Código de Trânsito Brasileiro. Antes do CTB, existia esse código aí, 1966. Então, tudo de trânsito, a principal era ele. E nele estava dizendo o seguinte: é possível
é possível bloquear o licenciamento do veículo se não quitar as multas. Mas, para isso, precisava ter uma lei para ordenar como seria feito isso. Desta forma, foi sancionada, então, a Lei 6.575, em 1981, padronizando esses procedimentos. Quando o veículo tiver com dívida, não licencia. Ponto final. Então, ou seja, a existência desta segunda lei, só foi possível sancionar essa segunda lei porque já existia uma lei de trânsito específica dando a possibilidade para que isso ocorresse. A lei de trânsito específica era o Código Nacional de Trânsito de 66, conhecida como lei ordinária. Hoje, a nossa lei ordinária é o nosso atual CDB. Já vamos chegar nele. Olha só que interessante, pessoal. Defesa para a autoridade, que é a defesa prévia, e o recurso para jari em primeira instância foram padronizadas em duas resoluções do CONTRAN. Olha que legal. Resolução 568 de 1980, então padronizou os procedimentos da defesa prévia. Olha uma curiosidade. Tem alguém aí em sala de aula? Eu já sei que tem amigos em sala de aula que compõem a jari. Mas tem alguém aí que também compõe a Comissão de Defesa Prévia, amigos? Sim ou não? Aqui não tem comissão de defesa prévia, não. Quem faz a defesa prévia aqui é só o diretor. Ah, é o próprio diretor? Ele não tem uma comissão? Ele mesmo olha auto por auto no final do dia ou do período, é isso? Das defesas prévias, sim. Legal, bacana. Obrigado por essa informação, amigo. Então, essa situação de defesa prévia, a padronização, os procedimentos para análise foram criadas em 1980 e publicadas numa resolução do CONTRAN, a de número 568. E as primeiras regras da jari foram em 89, também em uma resolução do CONTRAN, a 744, resolução 744 de 89. Então, ou seja, a lei de trânsito, que é 66, é a lei principal. E ela permite a criação da jaris, e a criação da jaris foi criada em 1989, através da resolução 744. Olha só que interessante, né? Para vocês saberem a origem das coisas. E ainda fazendo novamente, então, uma análise no primeiro artigo desta terceira lei de trânsito, em comparação com as leis anteriores, olha que super interessante que eu vou falar para vocês agora. Vamos lá. Vocês se lembram da redação que eu falei? Gravem mentalmente ou escrevam. Quem gravou? Quem não gravou, não importa, eu vou relembrar agora. A redação do primeiro artigo da primeira lei de trânsito de 1941, em janeiro de 41, ela trazia o seguinte: a circulação de veículos automotores. Em nenhum momento fazia referência a demais usuários da via. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então, a circulação de veículos automotores. Em nenhum momento fazia referência aos demais usuários da via. O segundo código trocou a palavra circulação por trânsito, só que continuou falando o trânsito de veículos automotores. Já o terceiro, que é o que estamos estudando agora, que é o Código de 1966, ele mudou. Ele trouxe o seguinte: o trânsito de qualquer natureza. Olha lá. O trânsito de qualquer natureza. Oba! Aí já nos permite refletir que ele também está fazendo, então, menção aos demais usuários da via. Porque o primeiro código falava circulação de veículos automotores. Era só para veículos automotores. O segundo código, o trânsito de veículos automotores. Era só para veículos automotores. Já o terceiro que estamos estudando, que está na tela, ele trouxe na redação do seu primeiro artigo, para dar a entrada desta lei para a sociedade, ele já trouxe a expressão o trânsito de qualquer natureza. Oba! Então, desta forma, podemos subentender que qualquer natureza é qualquer natureza. Então, ou seja, não é só de veículos automotores. É para qualquer usuário das vias. Então, ou seja, serve também para pedestre, serve também para animais,
serve também para situações de veículo tanto parado, tanto em movimento, quanto veículos imobilizados, situações de parada, estacionamento, carga, descarga. Então, nós conseguimos refletir na redação deste primeiro artigo o espírito da lei, o que o legislador quis dizer. Até aí, tudo bem, pessoal? Que eu vou mudar agora o sentido disso. Tudo bem até aí? Ok. Então, olha que legal. Nesta mesma reflexão, se o legislador colocou o trânsito de qualquer natureza, e desta forma nos permite imaginar que qualquer natureza é para veículo automotor, é também para outros usuários da via, pedestres, animais, em movimentos ou não, vamos refletir um pouquinho mais a fundo, e olha só que interessante. Quando o legislador coloca numa lei federal que esta lei é para trânsito de qualquer natureza, como está na tela, o legislador também nos permite a refletir que esta é uma lei para qualquer tipo de trânsito. Trânsito terrestre, trânsito marítimo, trânsito aéreo, olha só, trânsito ferroviário. Conseguiram chegar nesse nível de reflexão? Então, ou seja, o que eu estou proporcionando a vocês é a gente esmiuçar a nossa imaginação e tudo aquilo que se refere à legislação e competência. Então, imaginem vocês, quando o legislador coloca esta lei, no seu primeiro artigo, esta lei trata do trânsito de qualquer natureza, por um lado, ele nos dá a possibilidade que é para todo mundo usar o trânsito. Veículo automotor, pedestre, animais e assim por diante. Por outro lado, ele também nos possibilita a imaginar que esta lei federal, ela não trata só de trânsito terrestre, ela também trata de trânsito marítimo, aéreo, ferroviário e assim por diante. Da forma que foi colocada, o legislador nos permite imaginar isso. Agora eu vou mudar um pouquinho para a gente entender. Tudo bem até aí, galera? Está sendo legal? Posso continuar nessa mesma ordem, nessa mesma linha de análise e de aula, pessoal? Tá? Vocês estão compreendendo? Estamos na mesma vibe? Vou prosseguir. Eu preciso desse retorno de vocês, que se alguém não entender, a gente para, retorna a gente volta. Eu construí a aula para vocês justamente para vocês terem a percepção desta ordem dos fatos. Então, com esta informação quentinha agora, do primeiro artigo, do terceiro código, que diz o trânsito de qualquer natureza, e já refletimos que qualquer natureza é para qualquer usuário das vias, e já refletimos também, fomos muito mais além na nossa capacidade intelectual, olha que legal, de analisar profundamente a questão. Também o legislador nos deu o direito de imaginar que esta lei trata não tão somente de trânsito terrestre, mas ele nos permite imaginar um trânsito aéreo, marítimo e ferroviário, que veio, então, o terceiro código, que é o nosso CTB, que ele é formado por, hoje, então, o Código de 66, ele entrou em vigor, então, em 66, e até quando que ele ficou em vigor? Até a entrada do nosso Código atual, que aí já muda. Olha só, os três primeiros que eu falei, vocês são profissionais da área. Código Nacional de Trânsito, o primeiro, Código Nacional de Trânsito, o segundo, Código Nacional de Trânsito, o terceiro, e o quarto, pessoal, galera, por favor, nunca chamem o nosso atual código de Código Nacional. Já imaginou você, para agência de trânsito de Ponte Nova? Vocês têm que fazer com esse curso. Porque, senão, tudo que vocês fizerem, imagine o seguinte, sem querer, vocês fizeram uma ação que não deu certo. A imprensa vai cair matando em cima de vocês, em cima do órgão. Então, do mesmo jeito que fazem barulho quando tem algo negativo, vocês têm que fazer barulho quando tem algo positivo. Chamem a imprensa para mostrar agora que os agentes de Ponte Nova estão recebendo uma devida formação. Oi? Pois não? Quem saiu nela? Oi?
Olá? Alguém perguntou algo? Posso continuar? Pode continuar, Paulo. Meu microfone estava aberto aqui. Ah, muito bem. Vamos lá, então. Pessoal, utilizem agora este momento bacana da formação e atualização de vocês, tanto teórico quanto prático, para chamar a imprensa. Porque barulho negativo, a imprensa é a primeira a chegar. Barulho positivo, ele só vem se a gente chamar. Então, olha só que interessante. Imagina você foi chamado para dar uma palestra, para fazer uma entrevista, então você vai falar, o nosso atual Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê o seguinte. Então, na mesma toada que estávamos, uma reflexão no primeiro artigo dos 3 códigos que antecederam o nosso código atual, o último, que fala trânsito de qualquer natureza, como deixou a dúvida sobre trânsito, se é qualquer natureza, se podia ser terrestre, marítimo, ferroviário, aéreo e outros trânsitos, o nosso código atual, ele traz, no seu primeiro artigo, para comparar com os demais, a redação do primeiro artigo do código anterior. Ele continuou falando o trânsito de qualquer natureza. Só que ele incluiu um complemento em formato de parágrafo 1º. Então, aqui já vale uma informação seguinte. Quando vocês estiverem fazendo uma leitura de qualquer lei, a redação principal, que é o artigo daquela lei, ela recebe o nome de caput. Caput. Então, a redação principal, olha lá, artigo 1º do CTB, o caput é o trânsito de qualquer natureza e assim continua. Copiou o mesmo caput do código anterior. Só que, para tirar dúvida, para sanar a dúvida que esta lei era apenas para trânsito terrestre, o legislador colocou um complemento no caput. Este complemento poderia vir em formato de parágrafo, de alínea. Veio, então, o parágrafo 1º, que eu coloco em tela para vocês. Hoje, então, o CTB, a nossa lei atual, do dia 9.503, sancionada no dia 20, sancionada e assinada pelo presidente da República, à época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele no dia 23 de setembro de 97, ele assinou e foi sancionada, nasceu a lei 9.503, que ela entrou em vigor com 341, constituída por 341 artigos. Na época que entrou em vigor, ela tinha apenas 20 capítulos. Ao longo desses quase 24 anos de existência do CTB, muitas leis alteraram com a inclusão e a retirada de vários dispositivos, foram incluídos novos dispositivos e foram criados mais 2 capítulos. Então, hoje, a estrutura do Código de Trânsito Brasileiro, ele é constituído de 341 artigos, distribuídos em 22 capítulos, com 2 anexos. Na sua redação principal do caput do primeiro artigo, ele fez uma cópia do artigo do código anterior. Ele colocou lá o trânsito de qualquer natureza. Porém, ele colocou um complemento, parágrafo 1º. Olha que interessante. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento e operação de carga ou descarga. Opa! Agora sim ficou claro para nós e para a sociedade que esta lei destina-se apenas e tão somente para trânsito terrestre. E o que é trânsito, então? Os grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Muito bem, olha que interessante, amigos. Então, agora, podemos aí grifar. Já pensou algum dia, alguém pergunta para você, você que é agente de trânsito, responda para mim, o que é trânsito? Aí você vai responder e vai ter um parâmetro para se basear a sua fundamentação. Conforme o artigo 1º, parágrafo 1º do CTB,
considera-se trânsito a utilização das vias. Por quem? Por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Opa, agora sim. Então, desde 1997, o legislador se importou com todos que utilizam a via, não somente com veículos automotores. O legislador ele incluiu numa lei federal a possibilidade de todos usarem as vias e assim formar o trânsito no nosso país. Bacana? Muito bem, amigos. E aí, o que acharam até então? Eu gostaria, então, de um posicionamento de vocês, um comentário, que agora nós vamos partir para outra. Então, chegamos no... Eu tirei a tela e agora estou visualizando todos. Gostaria de uma reflexão de vocês, o que vocês acharam dessa nossa pequena viagem no tempo, desde 1910, e os nossos decretos, 2 decretos, 1910 e 1928, e depois nós entramos aí em 1941, duas leis de trânsito, a primeira lei de trânsito em 1941 em janeiro, e a segunda lei de trânsito no mesmo ano, mais no mês de setembro. Depois nós tivemos a terceira lei de trânsito, o nosso Código Nacional de Trânsito de 1966, e atualmente o nosso Código de Trânsito Brasileiro de 1997. O que vocês acharam? Foi bacana, por enquanto? Algum comentário aí, alguma sugestão? Ô Paulo. Pois não. Você vai voltar na questão lá da advertência verbal? Se você quiser, eu volto agora, mas eu vou voltar em sala de aula quando eu estiver falando para vocês sobre fiscalização. Nós vamos estudar tudo do CTB sobre fiscalização, mas sinta-se à vontade. Pode fazer sua pergunta em sala de aula e eu só complemento e reforço se eu não responder na íntegra aqui. Pois não, Anderson, pode me falar. A dúvida é só a questão do... Igual você citou aí, né? Se você puder abordar o condutor, ele cometendo uma infração, exemplo da faixa de pedestre estacionado. Não pode só fazer a advertência verbal, no caso. Teria que fazer a notificação, né? Exatamente, Anderson. Então, vejam bem, deixando claro aqui para vocês algo que falamos já no início, desde a primeira live, é o seguinte. Eu, Paulo Canaã, representando aqui o Instituto De Paula, fomos contratados para falar o que está na lei. A lei hoje, ela diz o seguinte: ocorreu a infração, lavra o auto. Ponto. Numa análise jurídica, Anderson e demais amigos, é o seguinte: quando uma lei federal torna um dispositivo, trata um dispositivo legal desta forma, isto no meio jurídico chama ato administrativo vinculado, que significa, quando é ato administrativo vinculado, significa que não tem juízo de valor e nem liberdade, tem que fazer o que a lei manda. Se a lei fala, ocorrendo a infração, lavra o auto, ponto final. Isso é o que a lei está mandando. Agora, se você abordar um cidadão que está estacionado sobre a faixa de pedestre, que existe uma conduta infracional, numa lei federal que é o CTB, existe o seu enquadramento no capítulo de infrações que nós vamos estudar só todas. Se o cidadão cometeu essa conduta infracional, você vai lavrar o auto. Muita gente estaciona sobre faixa de pedestre e vai embora. Você não tem a possibilidade de ter o contato com o condutor infrator. Agora, respondendo a você, Anderson e demais amigos, a lei fala o seguinte: estacionou de forma irregular, lavra o auto. Se o cidadão chegou e presenciou você lavrando o auto e pediu desculpas, e falou que nunca mais vai cometer isso, e falou que foi só um minutinho, você aceita as desculpas, mas não para de lavrar o auto, continua lavrando o auto. É assim que eu trato os meus amigos em sala de aula. É assim que eu dou aula de fiscalização, dentro do que a lei prevê. Agora, se vocês aí interno, Anderson, têm uma informação verbal de superiores, orientando como vocês devem fazer a fiscalização em Ponte Nova,
Aí é algo particular de vocês, que eu não quero entrar muito nesta seara. A lei diz o seguinte: tudo que eu estou falando para vocês é fundamento na lei. A lei fala o seguinte: nós vamos chegar no capítulo 18 do CTB, que trata sobre os processos administrativos. E lá, o primeiro artigo do capítulo 18 do CTB é o artigo 280. Lá está bem claro dizendo o seguinte: ocorreu a infração, lavra o auto. Se isso está numa lei federal, isso torna-se um ato administrativo vinculado. Se é um ato vinculado no ordenamento jurídico, isso não permite liberdade de juízo, nem escolha, nem liberdade de valor, nem critério de escolha do agente público. O agente público, já que vocês são agentes de trânsito devidamente competentes, concursados, vocês têm que pegar e lavrar o auto. Isso é o que diz a lei, Anderson, beleza? E eu vou explorar mais sobre este assunto na minha aula de fiscalização em sala de aula com vocês, onde vocês estarão todos com o Código de Trânsito e nós vamos acompanhar aí a estrutura do Código de Trânsito em sala de aula. Principalmente, nós vamos estudar aí só todas as leis que alteraram o CTB e só todas as infrações de trânsito. Beleza, Anderson? Consegui te responder, colega? Tá ok, muito obrigado. Bacana. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Sinta-se à vontade, amigos. Ainda temos tempo e eu vou voltar para a nossa apresentação de PowerPoint para a gente dar continuidade aí até às 17 horas, que é o nosso horário da live. Alguém quer fazer mais algum questionamento sobre esse lado histórico bacana aí também, que nós vimos? Alguém já tinha ouvido falar desses dois decretos? Tanto o pessoal novato quanto os veteranos. Os novatos, obviamente, se é o primeiro contato com uma formação de trânsito, que legal, mas vocês aí na vida de cidadão comum, sem ser... Imagine, lembrem vocês, quando vocês não eram do trânsito, vocês tinham uma noção dessa parte histórica da legislação de trânsito no nosso país? Vocês já gostaria de ouvir algum relato de alguém, enfim, tanto quanto veterano, quanto os novatos manifestar, por favor. Bom, antes de então, a firma é fonte proibida de parar e funcionar e só. Isso. Adriano, eu não estou te ouvindo. Algo antes de agir. Sim? Desculpa, Adriano, tá ruim o seu áudio, eu não estou te ouvindo. Eu disse que antes de ser agente, a única coisa que a gente tomava conhecimento mesmo é de onde parar, estacionar e onde não era permitido. Nada dessas. Ah, que legal, bacana, muito legal. E ao longo da sua atividade profissional e da sua participação nos treinamentos, que você foi abrindo o leque de informações e obtendo mais conhecimento, né? Correto. Bacana. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma participação? Para a gente deixar mais ilustrada a nossa aula. Bacana, muito bem. Vou voltar lá, então, para a nossa... Pronto, voltei. Então, pessoal, só me confirme, tudo bem aí? Vocês estão visualizando o PowerPoint e a minha imagem, é isso? Ok, tudo ok. Isso. Muito bem, então vamos lá. Chegamos aqui, então, no CTB, com a sua estrutura de 341 artigos, distribuídos em 22 capítulos e 2 anexos. E fizemos toda essa viagem histórica. Agora, imagina o seguinte, amigos, vocês são profissionais do trânsito. Não basta, vamos supor que o assunto ficou aí de fundamental importância, despertou uma série de curiosidades para vocês e o curso, e vocês estão se sentindo incentivados a estudar, e vocês começaram a devorar o CTB na leitura. Nossa, vou estudar mais o CTB. Que bom, que bom. Isso é o que eu recomendo, tá? Mas imagina que até um certo momento vocês ficaram bons, craques. De tanto ler o CTB, compreender,
escrever, reescrever, vocês ficaram craques no Código de Trânsito e sabem tudo do CTB. Aí eu venho com uma pergunta. Basta eu conhecer apenas o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, para eu me colocar como um profundo conhecedor de trânsito no meu país? Vocês acham que só o CTB, se eu conhecer só o CTB, eu já posso dizer, já estou bom para caramba? Já está bom para caramba, mas não está o ideal. Por quê? Porque além do CTB, nós vivemos cercado de informações que nos dão estrutura para a gente exercer a nossa atividade profissional. A gente, quando eu falo, amigos, são os profissionais do trânsito, em especial vocês que são o primeiro contato com o munícipe, são os agentes de trânsito. Então, olha só, olha que interessante que eu vou passar a partir de agora. Além do Código de Trânsito, vamos imaginar que todos vocês se tornaram craques no CTB. Então, já estou bom, eu vou para a rua, vou fiscalizar, que eu sei tudo. Não sabe tudo, você sabe apenas parte do todo. O que mais é necessário saber? Necessário também conhecer a Convenção Viária de Viena, estabelecida no leste europeu, na Áustria, olha só, na capital da Áustria, em outro continente, do outro lado do mundo. Aí alguém vai falar, mas professor, o que tem a ver isso com o nosso Código brasileiro, com o nosso Código de Trânsito brasileiro? Vou explicar para vocês agora, né? Imagina aí no município de Ponte Nova a sinalização de trânsito que vocês têm. Vamos pegar um pedaço apenas. A sinalização vertical, as placas de trânsito. Vocês devem ter aí a placa de trânsito proibido de estacionar, permitido de estacionar, parada obrigatória, sentido único, sentido proibido. Imaginaram todas essas placas verticais? Tirando a R1, que é parada obrigatória, a parada, vamos começar pela R1. A R1, ela é parada obrigatória, ela é octagonal, fundo vermelho e na frente está escrito pare. Vamos imaginar que eu não sei, eu sou um analfabeto na língua inglesa, eu não sei nenhuma palavra. Mas se eu for dirigir nos Estados Unidos e me deparar com uma placa desta, aqui no Brasil está escrito pare. Lá nos Estados Unidos vai estar escrito stop. Vamos supor que eu não sei o significado da palavra stop, eu sou um analfabeto em inglês. Eu, pelo menos pelo formato e pela cor dessa placa, como ela já existe no meu país, eu sei que de frente a esta placa eu tenho que imobilizar o meu veículo. Vamos para as outras placas. Sentido obrigatório, conversão proibida, estacionamento regulamentado, todas elas são em formato circular, fundo branco, orla vermelha e lístico em preto. Aí eu pergunto para vocês, quem é que inventou essa placa? Quem que determinou que ela é circular, fundo branco, lístico em preto, ordem vermelho? Quem que determinou isso? Foi o Brasil? Essas placas, elas estão no nosso Código de Trânsito, no anexo 2 do CTB, na sinalização viária. Toda a parte de engenharia de trânsito, ela é contemplada no anexo 2 do CTB. Então, as placas de trânsito estão lá. Mas o Código de Trânsito ele é brasileiro, mas quem é que colocou elas lá? Qual é a origem delas? A origem da nossa sinalização, amigos e amigas, tanto sinalização vertical quanto horizontal, a origem é o que está na nossa tela. Elas foram criadas na Convenção Viária de Viena, em 1968, no leste europeu. Então, chegou um certo momento, nos anos 60, em que muitos veículos estavam transitando no mundo inteiro. E muitas ocorrências aconteciam, era acidente, era muita coisa no trânsito. Chegou uma hora que o mundo falou, precisamos fazer uma padronização de trânsito para o mundo. Aí, a ONU, o leste europeu, galera,
Viena, na Áustria, que fica lá no leste europeu, ela é conhecida como o berço do direito internacional. Muitos acordos, tratados, são estabelecidos na Áustria. Trazendo para o nosso dia atual. Hoje nós estamos, infelizmente, vivendo tempos de guerra na Europa, com a invasão da Rússia na Ucrânia. E lá eles estão tentando fazer um acordo, estabelecer aí um acordo. E este acordo, as reuniões são realizadas em Viena, na Áustria, porque se sair um acordo, vai ser lá. Então, já é cultural em que os acordos e tratados internacionais são realizados no leste europeu, em Viena, na Áustria. Então, nós chamamos de o berço do direito internacional. Aí chegou em 1968, resolveram fazer, os grandes representantes mundiais, resolveram fazer uma reunião, uma convenção no leste europeu. E convidaram todos os países do mundo. E os países que lá estiveram, cada um mostrou sua realidade e lá fizeram uma norma internacional. E os países que lá estiveram assinaram presença e se comprometeram a levar para os seus países de origem aquilo que foi convencionado lá em Viena, na Áustria. Desta forma, o Brasil também estava lá e trouxe para o Brasil o que foi pré-estabelecido lá. Então, a sinalização de trânsito que temos no nosso país foi criada e padronizada no leste europeu, como muitos outros dispositivos do nosso Código de Trânsito. E olha que interessante, amigos. Se o Brasil mandou seus representantes em 1968, chegou na Áustria, assinou, se assinou, é obrigado a trazer para o seu país de origem. Se o Brasil não implanta no nosso trânsito aquilo que foi convencionado no leste europeu, em Viena, é a mesma coisa do seguinte, amigos, eu fiz um acordo com vocês que vou para Minas Gerais, em Ponte Nova, deixa eu ver aqui no meu calendário, peraí, ó. Eu vou no dia 26 de abril, eu vou para aí. Vocês estão esperando, o órgão separa uma sala, arruma os procedimentos, deixa os equipamentos aí, vocês estão esperando, e simplesmente eu não vou por qualquer motivo. Eu perdi a minha credibilidade com vocês. Então, é a mesma coisa. O Brasil foi até o leste europeu, assinou a Convenção Viária de Viena, vem para o Brasil e não aplica isso na legislação. E o Brasil simplesmente ia perder a sua soberania. Os outros países, como é que seria o crédito do Brasil com os outros países? Ah, esse paísinho aí é um país de bananas. Os caras vêm aqui, assinam, a gente está querendo mudar o trânsito no mundo para evitar mortes, acidentes, para ser um negócio bacana, para ser algo de progresso para o mundo. O Brasil vem aqui até Viena, assina, cria, e aí chega no país dele, cria uma legislação de trânsito que não tem nada a ver com o que nós falamos. Ou seja, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o Brasil inseriu no nosso Código de Trânsito aquilo que foi convencionado no leste europeu. Então, todo o nosso anexo 2 do CTB que vamos estudar em sala de aula, ele é composto daquilo que foi convencionado em Viena, na Áustria, em 1968. O Brasil mandou os seus representantes e, desta forma, olha só que interessante, além do anexo 2 ser todo ilustrado com aquilo que foi convencionado no leste europeu, muitos dispositivos do CTB foram vetados ou revogados porque estavam confrontando aquilo que estava no leste europeu. Então, tem muito artigo no Código, amigos, que foi ou vetado ou revogado porque foi descoberto, foi visto que que aquilo ia em desencontro com o que foi convencionado no leste europeu. E o Brasil estava lá. Não só o Brasil, bem como
Centenas de países estavam lá e todos eles se tornaram países convencionados, tá? E olha só na tela agora. Então, ou seja, o que foi estabelecido nessa Convenção Viária de Viena? Prevalece a lei mais nova. Então, ao amigo aí, ao Anderson, que perguntou sobre advertência verbal, Anderson e mais amigos, olha só para poder ilustrar e contemplar o que eu te falei. Se o Brasil assinou a Convenção de Viena e lá eles estabeleceram que no trânsito vale a lei mais nova, hoje o CTB prevê o seguinte: no passado, Anderson e demais amigos, a lei ela era branda e permitia advertência verbal. Como em 97 veio uma nova lei no nosso território nacional, que é o CTB atual, e tirou isto, o que diz hoje? Diz o seguinte: cometida a infração, lavrar-se-á o auto de infração que deverá conter tal coisa. Ou seja, a lei mais nova do Brasil prevê, ocorrendo a infração, lavra o auto. Então está aqui, ó, prevalece a lei mais nova. Então, o Brasil é convencionado, então prevalece o que está no CTB. Esquece o que era antes nos códigos anteriores. Só vale para a gente ter o conhecimento da história, que é o que eu fiz no início da nossa live hoje. O estudo, um breve relato da evolução histórica da legislação de trânsito no nosso país, tá? Apenas para conhecimento histórico. A aplicação da lei anterior hoje não vale mais. Segundo tópico, validade para condutores oriundos de outros países signatários. Então, todo mundo do mundo inteiro que faz parte de um país que assinou, que é convencionado pela Convenção Viária de Viena, se vier dirigir aqui no nosso país, eles podem? Podem. Com a CNH deles, desde que esteja na validade. Exemplo, tivemos aí alguns anos atrás a Copa do Mundo e a Olimpíada aqui no Brasil. Encheu de turista gringo, não encheu? Vamos pegar aqui um exemplo perto da gente, a Argentina. Os nossos hermanos argentinos vieram com seus carros da Argentina para o Brasil. Ou vieram de avião e chegou no aeroporto e alugou um carro. Aí o Brasil, as autoridades brasileiras perguntou: o senhor é habilitado? Sim, hermano, está aqui, ó, mostrava a CNH da Argentina. Deixa eu ver aqui um negócio. Se eu tenho aqui. Eu até tinha. Eu gosto de colecionar alguns documentos antigos e de outros países na área do trânsito. Então, o camarada vinha com a CNH da Argentina e falou assim: sim. Aí a autoridade do Brasil olhava, está na validade, pode dirigir. Então, só que nós criamos a nossa regra interna do seguinte: todo gringo que vier para o Brasil e quiser dirigir com a sua CNH, desde que seja um país convencionado, ele pode? Pode. Ele não precisa fazer todo o processo de habilitação nosso, nacional. O gringo que vem dirigir no nosso Brasil, ele não precisa se matricular numa autoescola, fazer prova teórica, prova prática para tirar uma CNH nacional. Ele pode dirigir com a CNH dele, desde que esteja na validade, e aí vem a regra nacional, desde que a CNH dele só tem validade por 180 dias no nosso país. É uma regra, 6 meses, estabelecida por uma resolução do CONTRAN. Ou seja, imagina o gringo que entrou aqui no nosso Brasil, a CNH dele tem validade por 5 anos. Estamos em 2022, a CNH dele vale até 2027. Só que, aqui no Brasil, ele só vai poder dirigir por 6 meses. Se ele ficar por mais de 6 meses no Brasil, aí sim, ele é obrigado a fazer um processo de habilitação nacional. Aí ele vai ter que se matricular numa autoescola, fazer todas as aulas, exame teórico, exame prático, exame médico, psicotécnico, para ser o detentor de uma CNH nacional. Porque a CNH dele, por mais que esteja na validade, estará na validade por 5 anos no país dele de origem. Aqui no Brasil, a CNH do gringo só tem validade por 6 meses. Tá?
Terceiro tópico aí, validade para os brasileiros também em países fora do Brasil, que, de certa forma, também são convencionados. Aí a gente tem que atender às regras dele. Mas, se tiver alguém aí em sala de aula que teve já a oportunidade de sair do Brasil e foi dirigir em algum país convencionado, vamos pegar perto da gente também? Estados Unidos. Se algum amigo aí em sala de aula, lembra você, se você já foi para os Estados Unidos ou conhece alguém, parente, amigo, que foi para os Estados Unidos e queria dirigir lá, a nossa CNH brasileira vale lá. Entenderam? Vale para alugar carro, vale para fazer tudo que é de trânsito lá. Guardada uma ou outra particularidade, mas o brasileiro que vai para os Estados Unidos não precisa fazer o processo de obtenção de uma CNH americana para dirigir lá. Basta apresentar a nossa CNH brasileira e vai conseguir, inclusive, alugar um carro ou uma motoca para poder conduzir nas vias do território americano. O quarto item, a maioria dos dispositivos recepcionados pelo Código de Trânsito, que é o que eu falei para vocês. Inclusive, o anexo 2 do CTB, ele é inteirinho com a sinalização de trânsito estabelecida pela Convenção Viária de Viena. E o último item aí, não há conflitos significativos com o CTB. Por quê? Porque se o nosso Código de Trânsito tiver algo que entra em conflito com a Convenção Viária de Viena, logo no nascimento, ele foi vetado. Se passou reto e ninguém viu, ele ficou em vigor por um período e depois foi descoberto, aí veio uma lei que alterou o Código de Trânsito para revogar aquele dispositivo, porque ou ele era inconstitucional ou ele era contra o que foi estabelecido na Convenção Viária de Viena, no leste europeu. Feito, amigos. Então, estudamos hoje aí toda a estrutura da legislação de trânsito no nosso país, com um breve relato histórico dos 2 decretos e os 4 códigos, chegando até no Código de Trânsito Brasileiro, passamos o Código de Trânsito Brasileiro e entramos também na Convenção Viária de Viena, e assim eu finalizo a live de hoje. Temos aqui no reloginho 17 horas, e passo a palavra para vocês, que agora eu queria ouvir vocês agora um pouquinho sobre como foi hoje a nossa live, para a gente finalizar no nosso horário. Deu certinho o nosso tempo. Muito feliz com a participação de vocês, com as perguntas. E agora eu passo para vocês aí as considerações de vocês. O que vocês acharam? O nosso amigo Adriano também para as considerações. Estou à disposição. Fica aí a palavra em aberto para os participantes aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário sobre a live de hoje. Fiquem à vontade. Minha parte, sem dúvida. Anderson que falou agora, é isso? Não, para mim foi bem esclarecido. Foi legal, Anderson? Esse feedback para a gente é bacana e muito positivo. Agradeço. Glaucio? Glaucio abriu o microfone, estava se manifestando. Alguém mais? Vânia? Foi bacana, gostei muito da aula, bem esclarecedora, adorei. Vânia, eu não consegui identificar o que você falou, você se manifestou. Fique à vontade. Falei que a aula foi muito bacana, bem esclarecedora, aprendi coisas que eu ainda não tinha conhecimento, e eu gostei muito, foi um feedback muito bacana em relação à aula. Que bom, Vânia. Bacana, eu que agradeço aí suas considerações e tenha certeza que em sala de aula nós vamos ter muito mais propriedades para tratar sobre todos esses assuntos que estou abordando aqui. Muito grato pelo seu feedback e seu retorno, Vânia. Alguém mais? Bacana, amigo Adriano ou
Mais alguém? Sinta-se à vontade aí. Passo a vocês aí. De minha parte, novamente, mais uma satisfação estar com vocês e não vejo a hora da gente estar presente para trocar todas essas nossas experiências e estou à disposição de todos. Lembrando que também temos outra live aí, né? Deixa eu ver no nosso calendário. Próxima live é dia 13, quarta-feira, às 15 horas, né? E passo a palavra aí ao amigo Adriano para considerações finais. Perfeito. Professor Paulo Canaã, muito obrigado mais uma vez. A todos vocês, muito obrigado pela presença, né, pelo acompanhamento, e nós estamos à disposição aí. Um grande abraço a todos, uma excelente tarde, uma excelente e abençoada Semana Santa aí. Um grande abraço a todos aí e até na quarta-feira. Bacana, eu agradeço a participação de todos vocês e a oportunidade e confiança do amigo Adriano em me conceder essa possibilidade de estar com todos aqui. Uma ótima tarde e ótima semana a todos. Até quarta-feira.